Pense no seu tempo de escola e no melhor professor que você já teve, aquele que parecia dominar a matéria e que detinha algo que faltava aos demais, a capacidade de sintetizar os elementos mais complicados da matéria de tal modo que você, de fato, os compreendesse. Outros professores talvez tivessem conhecimentos mais profundos do conteúdo ou até ostentassem currículos melhores, mas não conseguiam acender a lâmpada na cabeça dos alunos. Em vez de simplificar algo complexo, tornavam ainda mais difícil o entendimento do assunto, pois os melhores CEOs se assemelham aos melhores professores. Eles são capazes de remover a complexidade dos negócios, focando na obtenção dos lucros, e se certificam de que todos na empresa, não apenas os executivos mais altos, compreendem esses fundamentos. Agora, para um colaborador ou alguém que queira ser promovido na corporação, já pensou qual é a vantagem de saber quais são os fundamentos dos negócios? O que realmente preocupa o CEO são alguns fatores que você vai aprender hoje nesse episódio aqui, e se você compreender, vai conseguir ajudar a sua corporação, o seu projeto, o seu empreendimento e até mesmo a sua carreira. 3 temporadas, 5 anos no ar, mais de 20 milhões de downloads. O Resumo Cast é uma nação de empreendedores e você faz parte dela. Está começando agora mais um episódio da 3ª temporada, com Gustavo Carriconde e eu, Renata Libérica. O livro O que o CEO quer que você saiba foi publicado em 2017. O autor é Ram Charan, um dos consultores executivos mais renomados do mundo. Nessa obra, ele descreve os fundamentos por trás do sucesso de qualquer negócio, seja uma grande empresa ou uma barraca de frutas na feira. Já vamos iniciando esse episódio com a mensagem central desse livro, que na minha opinião é: todas as empresas são iguais. Elas têm 4 grandes áreas que os CEOs ou alguém encarregado precisa se preocupar, que são os clientes, geração de caixa, retorno sobre o capital investido e crescimento. Então veja bem, todos os colaboradores da empresa ou do projeto ou da startup ou da grande organização irão colher frutos e benefícios se as performances dessas áreas melhorarem. Então a grande dica é que se você é um colaborador e almeja um progresso na sua carreira, a forma mais rápida e eficaz é ajudar o CEO a fazer o que ele precisa fazer para crescer a empresa. Não perca de vista então nesse episódio os 4 grandes fundamentos que iremos mencionar várias vezes e que é exatamente aquilo que o CEO quer que você saiba. E eu estou falando de entender dos clientes, geração de fluxo de caixa, retorno sobre o capital investido e crescimento. Pense em um vendedor ambulante ou um camelô, como são conhecidos. Não importa em qual continente do planeta Terra, todos os vendedores falam e pensam sobre o seu próprio negócio de modo semelhante. Eles utilizam uma linguagem universal, que é a linguagem dos negócios. Talvez o mais surpreendente ainda seja o fato de que a linguagem dos vendedores ambulantes é a mesma da linguagem do Tim Cook, o CEO da Apple, Mark Fields, CEO da Ford, Akio Toyoda, presidente da Toyota e muitos outros. Enfim, quando o assunto é gerir um negócio, os vendedores ambulantes e os CEOs das maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo pensam exatamente igual, segundo o autor desse livro, o Ram Charan. Vamos ver o exemplo de um vendedor de frutas. Como ele ganha vida? Talvez alguém com um MBA graduado em uma universidade caríssima diga que ele consegue prever a demanda. Mas esse vendedor, além de desconhecer esses jargões, não possui computador e, portanto, conta apenas com a sua própria compreensão dos fundamentos do negócio dele, a sua banquinha de frutas. De uma forma muito intuitiva, ele decide a qualidade, a quantidade e a variedade daquilo que ele vai comprar pela manhã, com base na estimativa do que julga conseguir vender durante aquele dia. Isso é previsão de vendas sobre a ótica dele. Ele sabe que ele não pode levar nenhuma fruta excedente para casa, pois no dia seguinte não estarão tão frescas e será muito mais difícil vendê-las. Ele precisa, ao longo do dia, sentir o mercado e tomar decisões ágeis sobre a precificação dos seus produtos. Haverão momentos durante a negociação que ele vai precisar baixar o preço que pratica. E se ele for indeciso ou tomar a decisão errada,
errada, a concorrência pode derrotá-lo. Se reduzir o preço cedo demais, talvez não lucre naquele dia. Se esperar demais, o estoque pode apodrecer. E o mesmo ocorre nas empresas. Caso o Banco Central aumente a taxa básica de juros, a demanda por automóveis pode cair subitamente, já que menos pessoas vão conseguir arcar com o aumento resultante nos juros de financiamento de carros e as montadoras talvez não consigam ajustar os níveis de produção com a rapidez necessária, o que provocará sobra de estoques. Nesse cenário, as empresas elas agem rápido para se livrar dos automóveis excedentes e arrecadar caixa. Voltando agora para o nosso vendedor de frutas, sempre que monta a sua barraca, o vendedor expõe na frente as frutas de melhor aparência. Os varejistas chamam isso de vitrine. Ele também observa a concorrência, o que está sendo vendido e por quanto. Isso é chamado análise de mercado. E o tempo todo o nosso vendedor fica pensando não apenas naquele dia específico, mas também como vai ser o amanhã. Se tiver dificuldade de vender o produto, talvez tenha que reduzir o preço ou encontrar um fornecimento de frutas com maior qualidade, que pelo mesmo preço entregue mais valor ao cliente final. Ele pode também resolver reorganizar a vitrine ou ainda berrar mais alto, o equivalente a fazer propaganda e marketing para atrair a atenção dos clientes. No dia seguinte, o vendedor de frutas pode ser que compre produtos com preço melhor ou mude a variedade de frutas e legumes, que é chamado de mix de produtos. Em síntese, se algo não funciona, ele corrige o problema e faz tudo isso na própria cabeça. E como o vendedor sabe se ele está se saindo bem? Simples, conferindo o lucro no final do dia. Afinal de contas, todos entendem de dinheiro no bolso. O vendedor ambulante pensa constantemente em quanto ganha. Tem dinheiro suficiente? Pode obter mais? Vai continuar gerando lucros? Se ele não tiver dinheiro no fim do dia, não terá como comprar estoque para o dia seguinte. Por isso, ele foca ainda mais na geração de fluxo de caixa, pois ele sabe que é preciso de dinheiro para permanecer no negócio. Algumas startups vão à falência, assim como o nosso vendedor de frutas, pois elas não têm mais caixa para continuar realizando experimentos e pivotando o seu modelo de negócios. E o recurso disponível tanto para as startups, empresas e vendedores ambulantes é pedir dinheiro emprestado para comprar o estoque do dia seguinte. Mas quem for emprestar o dinheiro vai cobrar por isso. Dessa forma, o negócio no dia seguinte precisa dar lucro suficiente para cobrir os juros dos empréstimos, o custo do estoque e ainda sobrar um pouquinho de lucro. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Muito além dos salários, os mais talentosos profissionais buscam benefícios na hora de escolher empresas para trabalharem. A Flash traz uma solução completa de benefícios corporativos em um único cartão, aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Se você é um gestor de RH ou enfrenta o desafio de montar um time campeão, sabe que colaboradores engajados e produtivos são o resultado de uma grande complexidade de fatores. Mas então, como definir uma estratégia sólida de retenção de talentos? Simples, busque a parceria da maior empresa de benefícios flexíveis do Brasil. A Flash tem entrega de cartão em até 5 dias na casa do colaborador ou no escritório, plataforma completa, simples e intuitiva para o RH oferecer os benefícios para o colaborador desde o primeiro dia de trabalho, nota fiscal única com valores separados por categoria, sem taxas escondidas e total responsabilidade jurídica e tributária. Além da ativação do cartão via QR Code e saldo exclusivo para alimentação, refeição, transporte e home office. Acesse flashapp.com.br e leve a revolução dos benefícios para a sua empresa. O link está na descrição desse episódio. Geração de caixa, retorno sobre o capital investido e crescimento são as bases que norteiam uma empresa. Ela está atraindo e fidelizando os clientes? Gera caixa e consegue um bom retorno do dinheiro investido no negócio? Está crescendo? Se a resposta a essas perguntas é sim, o bom senso indica que a empresa está no rumo certo. Se algum desses 4 aspectos não estiver bem, a empresa acabará afundando.
Olha só esse exemplo. Uma empresa, ao planejar o lançamento de um produto novo, deseja bons números de vendas e um bom preço, para que a rentabilidade seja alta e o retorno satisfatório. Para isso, o responsável pelo marketing precisa criar uma campanha publicitária que gere interesse pelo produto e aumente as vendas, enquanto o chefe da fábrica deseja ampliar os estoques para atender a demanda prevista. Mas investir numa campanha publicitária e fabricar mais produtos consomem dinheiro. Assim, é preciso haver equilíbrio entre aumentar as vendas, aplicar dinheiro em campanhas publicitárias e formar estoques. Caso o produto não seja ideal para o mercado, a empresa terá que reduzir os preços, talvez abaixo do custo, a fim de converter os estoques que sobraram em caixa, e a campanha publicitária se tornará apenas um desperdício de dinheiro. Não permita que o tamanho de sua empresa ou a falta de um diploma obscureçam a simplicidade do seu negócio. Aplique os fundamentos básicos. Se houver deterioração em uma ou mais das 4 áreas centrais, use o bom senso e corrija a falha. Assim você estará a caminho de pensar e agir como um verdadeiro empreendedor e um potencial CEO. Para compreender o negócio em sua totalidade de forma intuitiva, o verdadeiro empreendedor deve dominar a relação que existe entre clientes, geração de caixa, retorno sobre o capital investido e crescimento. Quais são as vantagens de entender o que o CEO quer que você saiba? Esse livro tem uma abordagem muito inteligente. Se você, como um colaborador, parte integrante do empreendimento, souber exatamente quais são as áreas que o executivo mais alto da sua organização precisa se preocupar para executar com maestria o seu trabalho, você vai ter a visibilidade para priorizar as suas próprias ações de maneira a ajudar o seu CEO e, consequentemente, ajudar a sua organização e, de tabela, ajudar a sua própria carreira. E a primeira grande área que o CEO quer que você saiba é sobre clientes. Tudo começa aqui. Se não houver cliente, não haverá negócio. Cabe a você satisfazer uma necessidade ou resolver um problema de um cliente. O ambulante, por exemplo, conhece bem os seus clientes. Pela simples observação, ele percebe se eles gostam ou não das frutas. CEOs que entendem de fato o funcionamento da empresa são o que o autor chama de Street Smart, ou tem esperteza de rua. Eles estão conectados com seus clientes e entendem que a empresa existe para satisfazê-los. E olha só que interessante, isso vale para organizações não governamentais e até mesmo países. Os melhores líderes estão entre a população. Eles têm sim dashboards analíticos e equipes que os alimentam de informações. E assim como Indra Nooyi, CEO da Pepsi, A.G. Lafley, CEO da Procter & Gamble, e o Tim Cook, CEO da Apple, eles fazem questão de visitar as lojas para realizar observações pessoais com os seus próprios olhos. E você, o seu cargo, o seu silo, o seu posicionamento dentro da organização te permite enxergar com uma visão privilegiada alguma necessidade que não está sendo atendida ou alguma oportunidade de entregar mais valor aos clientes? Se a resposta for sim, talvez o seu CEO esteja interessado em saber. E o segundo grande fundamento que preocupa muito o seu CEO e que ele está interessado em que você saiba é geração de caixa. Esse é um dos diversos indicadores importantes da capacidade de ganhar dinheiro. Um empreendedor perspicaz sempre vai desejar saber: a empresa gera caixa suficiente? Quais são as suas fontes de geração de caixa? Como o caixa vem sendo aplicado? Empreendedores que não se fazem essas perguntas e não encontram respostas para elas acabam fracassando. Geração de caixa, de forma bem simples, é a diferença entre todo caixa que flui para dentro da empresa e todo caixa que flui para fora. O caixa é o suprimento de oxigênio da empresa, é o que mantém um negócio na ativa. Falta de caixa, a redução dele ou aumento do consumo de caixa acarretam problemas, ainda que os demais elementos da obtenção de lucros, como margem de lucro e crescimento, permaneçam indo bem. Muitas pessoas conseguem entender o conceito de caixa em escala pequena na sua própria vida pessoal. Por exemplo, se o seu boleto vence e ele não é
é pago, o que acontece? Quais são as opções? Mas em algumas empresas grandes, existe um mito que o caixa é responsabilidade apenas do departamento de finanças. Segundo o autor do livro, quem quer que a sua carreira prospere precisa entender como a sua função afeta o consumo ou a geração de caixa. E o terceiro grande fundamento que o seu CEO quer que você saiba é sobre retorno sobre o capital investido. Talvez você pense que ganhar dinheiro significa apenas lucrar, mas é mais do que isso na realidade. Não importa o tamanho ou o tipo, cada empresa utiliza o próprio dinheiro ou o dinheiro de terceiros para crescer. Para entender melhor, é como se você usasse as suas poupanças ou pegasse dinheiro emprestado do banco para iniciar um empreendimento. Todo o empreendimento tem o seu capital, aquele dinheiro que foi usado para iniciar ele. E a pergunta é, a sua organização emprega bem esse montante? Para descobrir, o CEO aplica uma fórmula simples em que divide o lucro líquido pelo capital total. Olha esse exemplo, vamos supor que alguém investiu 15 mil reais para abrir uma carrocinha de cachorro quente e teve um lucro líquido de 5 mil reais por mês durante 12 meses. Ao final de um ano, o lucro líquido foi de 60 mil reais. Então 60 mil reais divididos por 15 mil reais, que foi o capital utilizado para iniciar o negócio, resulta em um múltiplo de 4, ou seja, o retorno sobre o capital investido foi de 4 vezes. Para qualquer negócio, o interessante é que esse número aumente ano após ano, e um bom CEO sempre vai ficar de olho nele. Olha essa história que o Ram Charan, o autor do livro, conta de quando foi fazer uma viagem a Nicarágua com uma turma de alunos e abordou uma senhorinha que comercializava roupas em uma pequena loja, perguntando como ela conseguia dinheiro para pagar as suas mercadorias. Ela então respondeu que pedia empréstimos pagando 2,5% de juros ao mês. Um estudante fez uma rápida conta e viu que 2,5 multiplicados por 12 significava 30% de juros ao ano, e se esses juros fossem compostos mês a mês, a taxa na verdade chegava a 34% de juros anuais. A próxima pergunta foi qual era a margem de lucro da comerciante, e ela respondeu que era apenas 10%. Então todos ficaram perplexos e não conseguiam entender como ela conseguia pegar dinheiro de agiotas que cobravam 34% ao ano, ter uma margem de lucro de apenas 10% ao mês e ainda assim conseguir sobreviver. Então ela explicou que vendia blusas por $10, lucrava apenas $1 por blusa, e para pagar os juros dos empréstimos e reabastecer o seu estoque, ela precisava vender muitas mercadorias por dia. Quanto mais vendia, mais 10% acumulava. Ela sabia intuitivamente que o seu negócio não dependia apenas de margem dos 10%, mas também de uma dimensão que muitas pessoas ignoram e desconhecem, que é a velocidade que o estoque acaba girando. A palavra velocidade remete à ideia de rapidez, rotatividade e movimento. Pense nas matérias-primas de uma fábrica seguindo etapa por etapa até se tornarem produtos acabados. Pense agora nesses produtos sendo retirados das prateleiras rumo ao cliente final. Isso é velocidade. O Walmart, por exemplo, faz 360 giros de estoque de papel higiênico por ano, o que significa que o estoque desse produto é todo vendido quase que diariamente. Portanto, todos os dias o Walmart recupera o dinheiro que gastou em papel higiênico, acrescido de um certo lucro. Esse é um uso magnífico do espaço da prateleira e do caixa, que são infraestruturas físicas que o Walmart precisa arcar. Então anote aí, o seu CEO quer que você saiba sobre retorno sobre o capital investido. Para isso, você precisa entender não apenas sobre margem, mas também, principalmente, sobre velocidade. E se você enxerga alguma oportunidade de aumentar a velocidade do giro de estoque ou o ciclo de produção dos produtos, desde a matéria-prima até o cliente final, sem dúvida, o seu CEO vai gostar de saber. Vamos agora ao último grande fundamento do negócio que, segundo o autor do livro, o seu CEO quer que você saiba. E eu estou falando sobre crescimento. Pense da última vez que você esteve em uma loja de discos de vinil. Deixou algum filme fotográfico em uma loja para ser revelado? Usou algum telefone público? Comprou um mapa de papel impresso? Comprou uma enciclopédia? Alugou filmes em uma locadora? Contratou um agente de viagens para programar as suas férias de rotina ou uma viagem de negócios? Pois é, as empresas que não cresceram e inovaram nesses setores faliram.
Então, se a sua empresa não está crescendo, muito provavelmente alguém está tomando a sua fatia de mercado. E esse é um assunto que preocupa muito o seu CEO. Mas não apenas qualquer tipo de crescimento. O bom crescimento, ele é rentável em relação ao capital, ou seja, ele precisa gerar uma quantia superior àquela que a empresa receberia se aplicasse em títulos do Tesouro ou qualquer renda fixa segura. Ele precisa ser orgânico e não super inflado com compras de anúncios e marketing. Ele precisa ser diferenciado, pois vem de uma inovação que não vira commodity, algo que os seus clientes irão preferir em relação à sua competição. E finalmente, o crescimento precisa ser sustentável. Segundo o autor, você não deve buscar um aumento meteórico nas receitas. A meta é que o crescimento aconteça de modo gradativo, ano após ano. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Você sabia que as plataformas de e-commerce podem te ajudar a atingir mercados de milhares de compradores para os seus produtos ou serviços? Se você empreende ou quer vender online, ou quer que o seu negócio virtual se destaque mais na internet, o patrocinador do episódio de hoje pode te ajudar muito. A Nuvem Shop tem 10 anos de mercado. É a maior plataforma de e-commerce da América Latina com mais de 90 mil clientes ativos. Além de ser uma plataforma super intuitiva, você tem acesso a mais de 150 aplicativos e mais de 1.000 agências parceiras oferecendo as melhores soluções que te ajudam a chegar mais longe, independente do tamanho do seu negócio. Para que você possa expandir seus negócios online, a Nuvem Shop está com uma promoção exclusiva para os ouvintes do Resumo Cast. Acesse resumocast.com.br/nuvenshop e economize 25% de desconto na primeira mensalidade, além de 30 dias grátis se você usar nosso link. Nuvem Shop. Mostra o mundo do que você é capaz. Agora vamos ver o lado prático do que se passa na mente de um CEO. Depois de conhecer os 4 grandes fundamentos que estão presentes em qualquer tipo de negócio, é importante saber que os CEOs funcionam como um grande filtro, um hub de tomadas de decisões. E eles têm a tendência de priorizar e escolher muito bem as ações, as campanhas, os projetos que irão focar em determinado período de tempo, por exemplo, no próximo trimestre. E esses projetos, eles precisam necessariamente movimentar alguma ou todas as 4 áreas que nós falamos até aqui nesse episódio. Lembrando então, clientes, fluxo de caixa, retorno sobre o capital investido e crescimento. E você, na sua organização, sabe quais são as ações para esse trimestre que o CEO está focado e que vão gerar resultados nessas áreas que eu mencionei aqui? CEOs de alto nível escolhem 3 prioridades que, combinadas, levarão a empresa para onde for e dedicam tempo e atenção a elas. Também se baseiam nelas para direcionar os recursos. Por que tão poucas prioridades? É apenas uma palavra? Foco? Uma prioridade de negócios define a ação mais importante a ser realizada em dado momento. Muitas empresas acumulam tantas prioridades que o seu foco acaba se dispersando, o que termina sendo prejudicial. A escolha das prioridades certas, dada a sua complexidade, implica um intenso exercício mental. Quanto mais claro a visão e objetivo estratégico, mais fácil será definir prioridades. Pensa da seguinte forma: o CEO da sua empresa precisa 1. Cuidar dos clientes. 2. Gerar caixa. 3. Obter um bom retorno sobre o capital investido. E 4. Crescer com rentabilidade. E para isso ele define campanhas, ações e projetos pontuais que vão impactar nas 4 áreas acima. Se você descobrir quais são as prioridades dele, vai poder ajudá-lo e certamente vai ser recompensado. E nesse livro, o autor revisita os conceitos que compartilhou em um outro livro chamado Execução, onde Ram Charan deixa claro que criar um grande plano no papel não é suficiente para materializar uma grande visão. É preciso execução. E aqui vão algumas dicas. Mas se você quiser se aprofundar mais no assunto, escute o episódio da 3ª temporada sobre o livro Execução, de Ram Charan.
Todos nós somos perfeitamente capazes de executar o que os CEOs fazem de forma intuitiva, baseados em sua excelente compreensão dos negócios. Usar as leis universais que os rodeiam, pois elas definem o rumo e selecionam prioridades corretas para que a organização cresça de modo lucrativo. No entanto, entender como ganhar dinheiro é uma coisa. Fazer isso acontecer, realizar e executar é outra completamente diferente. Aqui estão algumas dicas para executar com maestria. 1. Seja totalmente claro sobre o seu objetivo. 2. Decomponha as metas em segmentos de tempo. Isso será feito em uma semana, aquilo em um mês e marcos. Saberemos que estamos na metade quando fizermos X. Para isso, o sistema de OKRs é perfeito. 3. Caso se depare com um obstáculo, peça ajuda. 4. Monitore o processo com frequência e faça o acompanhamento. A última coisa talvez seja a mais difícil. Pessoas brilhantes costumam detestar fazer o acompanhamento. Além de considerarem isso um ato de microgestão, julgam um tanto rude o fato de terem que verificar o trabalho dos subordinados. Mas o acompanhamento é necessário para você se assegurar de que as suas palavras foram bem entendidas e que o processo vem sendo alcançado. Certamente o seu CEO apresenta algum desses 4 comportamentos. E essa é uma boa oportunidade para replicá-los se você deseja ser visto como promissor e merecedor de oportunidades. Para quem é esse livro? O próprio autor dedica um espaço no início do livro para descrever para quem ele escreveu esse livro. E ele diz que escreveu para todo mundo que precisa aprofundar os seus conhecimentos sobre fundamentos de negócios, em especial 2 grandes grupos. O primeiro, os Millennials, ou a geração Y, e é formado por pessoas nascidas entre 82 e o ano de 2000, e constitui o maior grupo que já existiu, superando numericamente a geração anterior dos Baby Boomers. Hoje, essa geração propulsora da revolução digital já se faz bastante presente na força de trabalho. São pessoas que, entendendo o funcionamento das empresas, logo assumirão altos cargos de liderança nas organizações. O segundo grande grupo para o qual o autor diz que escreveu esse livro são os vendedores B2B, que vendem de empresas para outras empresas. Olha só que interessante, ele entende que nos próximos anos todo comprador corporativo vai dizer: quer que eu compre seu produto? Tudo bem, então aqui estão os resultados que eu preciso atingir como CEO. Se você me prova que eu irei atingi-los, eu compro. Se não, não compro. Então, se você está vendendo ou prestando serviços para pessoas com atitudes desse tipo, deve entender os seus negócios para fechar as vendas. E na minha opinião particular, eu adicionaria a esses 2 grandes grupos um terceiro grupo, que são, obviamente, os CEOs de grandes empresas, que em um mundo que obviamente não é perfeito, não sabem o que deveriam saber. O que marcou ou mudou na sua forma de pensar ou agir? Depois de ler esse livro, eu consegui entender que, além das partes mais óbvias, como foco total no cliente e um foco grande em crescimento e inovação, nada disso acontece de uma forma satisfatória para a organização se não houver a garantia de um fluxo constante de caixa entrando no empreendimento e um monitoramento constante da qualidade das decisões que o CEO toma para melhor investir e alocar os recursos capital do empreendimento, para que obviamente ele tenha retorno sobre esse capital. E dependendo do nível de burocracia das divisões em silos e a forma como os colaboradores estão distantes em diferentes níveis do CEO, isso pode não estar tão claro para colaboradores de todos os setores. Por isso, além de o CEO ter que ser um grande professor e deixar essas coisas claras de uma forma didática, utilizando storytelling, narrativas, contextualizando dentro da realidade da empresa e se comunicando com o seu time, é de responsabilidade sim de todos os colaboradores correrem atrás do seu desenvolvimento, sua instrução e sua visibilidade a respeito dessas 4 grandes áreas, pois isso vai auxiliar na progressão das suas próprias carreiras, se conseguirem auxiliar o crescimento da organização, sabendo o que o CEO quer que eles saibam. Frase de outdoor. Ficar parado e não tomar nenhuma atitude já é por si só uma decisão, e muito perigosa. Desafio para o ouvinte.
E agora nós preparamos um super desafio para você que nos acompanhou até aqui. E antes, vai o nosso grande agradecimento aos nossos Tribers conselheiros que nos ajudam a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros e nos apoiam lá na Apoia-se, resumocast.com.br/apoia-se. E eles são Tiago de Santana Santos, Jonatas Serra da Silva, Nilson Batista Filho, Jaime Oide, Valéria Menegaso, Marcílio Guedes Drummond, Igor Conrado, Francisco Felinto da Silva Júnior, Cláudia Inaba, Regiane Salateu, Carlos Eduardo Tamborino, Simone Pous, Túlio Severo Júnior, Fernando Oliveira, Francisco De Bierni, Guilherme Beco, Fábio Luiz Bonato, Ronaldo Miguel, André Moreira Martins Arruda, Luiz Alberjante, Henrique Sanábio Vilela, Alcina Salles Giroto, Pedro Muschitz, Gustavo José de Luna Campos e Alexandre Nepomuceno de Almeida. Quer se tornar um Triber apoiador ou conselheiro do ResumoCast e nos ajudar a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros? Então visite resumocast.com.br/apoia-se. Nós temos diversos pacotes de apoio onde você pode ganhar acesso a recompensas exclusivas, como um conteúdo extra em vídeo que preparamos sobre esse e diversos outros episódios, acesso aos encontros semanais do nosso Clube do Livro e a oportunidade de eternizar o seu nome em um dos episódios do ResumoCast. Vá lá então em resumocast.com.br/apoia-se para saber mais. E agora vamos ao desafio prático. Mesmo que você não seja um CEO ou líder, a partir de agora pense como seu CEO. Pergunte-se honestamente: como ganharemos dinheiro e seremos rentáveis dando aos clientes o que eles desejam? A partir daí, examine a sua empresa de ponta a ponta, não importa a área de atuação, você provavelmente vai conseguir dividir em dois aspectos as atividades que for observando. O primeiro são atividades e recursos utilizados para produzir algum produto ou serviço. E o segundo aspecto é atividades ou recursos utilizados para vender o produto ou serviço que foi produzido. Então, basicamente, é uma turma produzindo algo e a outra turma tentando vender esse algo. Avalie ambos os aspectos para encontrar oportunidades de crescimento. Então, essa dica aí chama-se Caixa do Crescimento, que está no livro e ajuda a impactar em um dos 4 grandes fundamentos relacionado com inovação e que o CEO quer que você saiba. Para aprofundar mais com o viés investigativo da sua própria empresa, faça essas 4 perguntas. A primeira: como podemos satisfazer uma necessidade existente de nossos clientes? A segunda: quais novas necessidades de nossos clientes existentes podemos satisfazer? A terceira: devemos ir atrás de clientes novos com novas necessidades? E a quarta: como vender o que já temos para clientes novos? Essas perguntas estão baseadas na Caixa do Crescimento, que possui 4 quadrantes: clientes existentes, clientes novos, novas necessidades, necessidades existentes, e que certamente irão te deixar mais próximo de saber o que o CEO quer que você saiba. E o ResumoCast dessa semana fica por aqui com mais um livro para empreendedores e eu te vejo na semana que vem. A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros.